Fala pessoal, beleza? Bom dia. Vamos ao nosso recap semanal, tá pessoal? Onde a gente pensa aqui em algumas ideias para a semana e chegando, né, também algumas ideias ali para amanhã, tá bom? Hoje a gente conversa aqui um pouco sobre índice dólar. Vou demonstrar aqui um pouco o gráfico, né, mais amplo aqui para vocês, né, até mesmo chegando ao mensal. E para quem não sabe, né, se vocês derem uma olhadinha ali na página do Al, na sala dele, né? Diariamente tem estudo do semanal, diário, 60 minutos, 15 minutos e 5 minutos. As análises são independentes, uma análise da outra. Então, cada tempo gráfico tem a sua análise e cada tempo gráfico ali gera, né, a sua projeção de sentido, já que os tempos são fractais. E a ideia, né, é que a gente consiga, às vezes, aproveitar o sentido do macro para o micro, tá? Sempre do macro para o micro, nunca do micro para o macro. Por quê? Porque dentro daquilo que o Brooks estudou, ele cita que o tempo macro ele é mais relevante. Tá? Então, a gente seguindo uma metodologia já pronta, já estudada exaustivamente, né, é mais interessante para a gente, né, já ter algo pronto do que a gente ter que ir lá e passar 10 anos catalogando padrões como ele fez. Tá? Então, muito mais prático. Tá? Então, a gente começa aqui o nosso estudo pelo mensal. O que a gente havia falado, né, pessoal, quando começou o mês aqui? É que essa barra anterior, né, ela era uma barra que tinha a probabilidade de ter algum tipo de continuidade. Por que algum tipo de continuidade, Luciano? Porque eu já venho de uma barra com rompimento, eu já venho de outra barra com rompimento. Rompimento do que, Luciano? Rompimento da mínima da barra anterior com seu fechamento. Isso é importante, porque são barras que têm a predisposição a ter algum tipo de continuidade, tá? Então essa barra aqui foi uma boa barra, né? Fecha próximo de sua mínima no mensal. E ela tinha sim a predisposição a ter algum tipo de continuidade. Aqui a gente tem aquelas regiões de wedge, conversamos que tanto essa, né, essa wedge, né, quanto essa aqui, né, o ponto delas converge nessa última puxada aqui. Aqui acabava sendo ponto de inflexão, né? Se não tem renovação de ponto de inflexão, pode ser uma TBTL, correção 10 barras, duas pernas, mas que retoma a tendência de baixa. Para que haja mudança, né, e possibilidade de movimentação de alta, precisa, né, necessariamente renovar um ponto de inflexão. Renovando um ponto de inflexão, uma boa wedge acaba tendo a premissa, né, de teste do topo do seu canal, seja desse menor aqui, né, dessas três puxadas, tá? Ou dessas três puxadas mais amplas. Tá? Então, até o momento a gente não tem nosso ponto de inflexão renovado. É importante, né, deixá-lo marcado. É importante deixar com um alarme, né? Porque às vezes você deixa de estudar um gráfico mais amplo e aí quando você deixa um alarme ligado, ele acaba te alertando ali, você volta e relembra ali algum ponto de estudo que você fez. Então, aqui dentro do gráfico mensal, a gente chega nessa região de POC, tá? Aqui, ó, você tem uma região de POC, eu estendi ela ali com uma marcação para eu ver esse preço, né, aqui no gráfico de time frame menor, né? É porque isso daqui é referente ao mensal. Ficou essa região de POC nessa grande barra, né, que tivemos aqui entre dezembro, né, acho que novembro mais ou menos, até janeiro, né, que foi essa movimentação aqui, janeiro até fevereiro mais ou menos, e depois, né, iniciou uma movimentação mais forte de queda. É uma POC do mensal e, claro, sendo do mensal, essa movimentação pode passar para caramba, depois ter algum tipo de reação. Né? No geral, quando o mercado se encontra mais lateral, essas regiões são muito interessantes para a gente, certo? Então, a gente está aqui numa movimentação mais lateral, não tem gaps abertos, né? A gente ainda tem algumas barras sobrepostas, mas agora está ganhando um pouco mais de pressão. Então, dentro do gráfico mensal, lógico, é uma barra de informação, vai levar até o final do mês para formar. Ela pode até mesmo vir até um pouco mais baixo, voltar e fechar como um martelo, né? Então a gente precisa ver a continuidade. Mas um dos pontos, né, que foi relevante foi o fato desse fechamento aqui, né? Aqui, a princípio, a gente pensava no fechamento do gap, poderia haver pressão compradora, né, retomada dessa movimentação, mas não houve. Teve o fechamento do gap e teve continuidade, né? Então, barras que fecham próximo de suas mínimas, né, tem uma predisposição melhor a ter algum tipo de continuidade. E aí a gente vem aqui ao semanal. No semanal, pessoal, para quem o estudo do final de semana anterior ficou aquele fechado, né? Porque eu fiz ele junto com o estudo para os membros. O que a gente havia conversado, né? É que aqui, né, o mercado se encontra em um canal bastante estreito,
né? Um canal de baixa, né? Que derivou desse micro canal aqui no começo dessa movimentação, né? Então você teve aqui um micro canal, aqui você teve uma H1, né? Perdeu o mínimo, aqui você teve uma H2, perdeu o mínimo, aqui você teve uma H3, não teve retomada. Os comprados não retomaram essa movimentação. E isso daqui se tornou um canal bastante estreito, né? Lembrem da característica, anotem, né? Para que vocês, às vezes, no começo da manhã, já revisem isso daqui. O que que é um canal estreito, Luciano? Um canal estreito de baixo, você não vai ver mais do que 3 barras de alta. E normalmente, né, você não vai ver uma ultrapassagem de uma máxima anterior que ficou. Tá? Essa é a característica de um canal estreito. Você não vai ver mais do que uma, duas, três barras de alta. Normalmente, quando essas barras de alta aparecem, alguma delas, né, ou algumas delas, normalmente são dojis, né, e o preço acaba retomando a movimentação. E a retomada é sempre mais forte. Um canal estreito, ele é um modo sempre vendido. Se isso daqui fosse os 5 minutos, né, não valeria a pena você estar pensando em compras, porque geralmente a compra ela te paga um scalp muito pequeno e geralmente te deixa de fora do movimento mais importante, que é a favor do canal estreito, tá? Então o Auli cita esse tipo de movimentação ainda, né, como modo sempre vendido, por essa razão. A gente tô conversando com vocês aqui sobre canal estreito porque a gente vai conversar sobre isso em outros tempos gráficos ainda, tá? Já a gente aborda um pouco mais. Aqui, pessoal, a gente tinha, né, quando essa movimentação chegou aqui, a gente citou essa possível wedge, né? Aqui você teve uma barra de rompimento, uma barra de continuidade um pouco menor. Aqui, né, ficou a possibilidade de falha da wedge. O que que é a falha da wedge? É quando a wedge não cumpre a sua função, que é a sua função predominante. Qual que é a função predominante da wedge em 75% das vezes? Que haja, né, uma rejeição dessa movimentação, uma correção TBTL, né, para que o mercado às vezes até venha a romper em um momento posterior. Mas no geral, em movimentações de três puxadas, né, quando muito bem encaixados, né, esse daqui tinha uma numeração de barras muito próxima, né, o que acaba deixando ele ainda dentro de uma possibilidade de uma eficácia maior. É, aqui, né, você teve a falha da falha, né? Conforme falei para vocês, a gente está agora trabalhando o livro Reversões, aí a gente vai conversar um pouco sobre falha da falha, que são algumas movimentações que acontecem, e você tem que entender que você tem que estar preparado para esse tipo de movimentação também. O que que é isso daqui, Luciano? Eu tenho uma barra de rompimento, né, dessa wedge, tem uma barra, né, de continuidade pequena. Isso daqui, né, se tivesse tido continuidade, seria uma falha de wedge, certo? Esse é o nome que a gente dá. Por quê? Porque a wedge falhou. 75% das vezes a gente vê o mercado voltar para dentro do seu canal. E aí nessa daqui ele tenta romper, né? Aqui seria uma falha de wedge. A falha da falha é quando a wedge, né, que deveria ter falhado, né, no caso com essa movimentação, ela falha também. É um pouco confuso no começo, mas logo vocês se acostumam também com a linguagem. É porque a gente começa a conversar um pouco mais sobre essa ideia também, né? É algo que o Brooks apresenta muito mais, né, nesse último livro. E conforme a gente for trabalhando essas questões, eu acredito que vá, né, esclarecendo ali alguns pontos. Então, aqui a gente teve uma falha da falha. A gente tem uma tentativa de falha de wedge e essa tentativa de falha de wedge falhou, né? Ela volta para dentro da movimentação do seu canal. É, sempre, né? Isso é uma das coisas que a gente usa a palavra sempre. Sempre que a gente tem uma wedge, a gente procura um ponto de inflexão. Então, se eu tenho essa movimentação aqui, ó, certo? Temos essa movimentação, uma wedge bem desenhada, certo? Temos aqui a possibilidade de ligar uma LTA, essa LTA já foi rompida. Aqui a gente tem a mínima, né, do nosso ponto de inflexão. Se você observa aqui, cabe aqui nosso ponto de inflexão. Se o preço renova essa mínima, se ele vem abaixo dessa mínima, em qualquer ponto que seja abaixo dessa mínima, mesmo que ele retorne para essa movimentação, a gente entende que os vendidos agora, né, conseguiram mudar a estrutura majoritária dessa movimentação. E uma wedge, né, que dá certo, que no caso aqui é o sentido da wedge, né? Ela veio, a wedge, 75% das vezes falhou. Rompimentos de linha de canal pode falhar em até 5 barras, né? Também tem essa leitura dentro daquilo que o UAU nos ensina. E aí, né, você tem essa movimentação aqui, tendo esse bom desenvolvimento de queda. Se o preço chega a essa região, né, essa será realmente uma wedge que deu certo. Então, uma wedge que dá certo, ela renova um ponto de inflexão. E uma wedge que dá certo, ela tem uma premissa, que é buscar o retorno, tá? Ao seu fundo, né, à extremidade de seu canal. Tá? Então, a premissa dessa wedge seria voltar para essa região. Isso aqui poderia se tornar, sim, uma grande lateralidade, né? Mas a premissa dessa movimentação
a princípio se, e somente se o preço chegar até aqui, tá? Se ele não chega até aqui, Luciano, ainda assim pode ser um fundo mais alto, tá? Por exemplo, se o preço para, né, de descer aqui nessa movimentação desse canal estreito, aqui seria ainda um fundo mais alto e ainda teria sim a possibilidade de uma nova máxima, tá? É mais fácil ter uma nova máxima quando o preço não renova uma mínima majoritária, tá? Então, qualquer ponto de falha acima desse fundo aqui seria bem positivo ainda aos comprados, tá? Qualquer ponto vindo abaixo disso aqui é bem péssimo aos comprados, tá? Acaba sendo ruim aos comprados essa movimentação, tá bom? Então, explicado, né, essa parte. Quanto a um canal estreito, pessoal, ainda falando sobre canais estreitos, canais estreitos, né, o Brooks ele tem uma premissa, por exemplo, de quando você pode trabalhar canais estreitos contra a movimentação. É apenas quando você tem rompimento, né, e geralmente para entrar na correção. Tá? Por quê? Porque canais estreitos tendem a ter isso aqui. Se você analisar vários rompimentos de canais estreitos, você vai perceber, né, que quando o mercado está num canal bastante estreito, né, e ele vem desempenhando essa movimentação, como dentro daquelas características que a gente falou, que você tem no máximo até 3 barras de alta. Essas 3 barras de alta não podem passar em momento algum pontos de máximas anteriores. Geralmente elas são mais rasas, né, do que a movimentação de queda. Você tem uma movimentação de queda maior, a correção é menor. Movimento maior, correção menor. Quando você vai ter o rompimento disso aqui, ou quando você tem o rompimento, como é um canal bastante estreito, ele ainda encontra vendedores. E aí ele acaba tendo a correção. Então você tem rompimento, correção, você entra aqui, né, na correção. Você não entra no rompimento. Por quê? Porque o risco é muito grande. Você está tentando antecipar o fundo de uma movimentação que ainda não se apresentou a você. Depois que tem um rompimento, né, pelo menos da sua linha, da sua LTB, né, aí você tem sim a possibilidade, né, de entrar numa correção, certo? Então, só trazendo ainda essa informação aqui para vocês. Gráfico, ainda dentro do gráfico semanal, né, pessoal, a gente tem aqui uma barra tentando romper a mínima da linha de canal. Então, eu tenho só uma barra, eu preciso de uma barra de continuidade, né? Aí a gente tem que ver se essa barra de continuidade ela vem ainda e renova essa movimentação. Se renovar essa movimentação, mesmo que volte, a gente vai focar muito mais em vendas por mais um tempo, porque aí a gente ganha essa premissa aqui que a gente acabou de apontar. Aqui no gráfico diário, né, um dos amigos perguntou para mim se essa barra aqui era uma outside. Não, tá, pessoal? A barra externa, ela precisa necessariamente vir acima da máxima da barra anterior. Já aproveitando aqui para esclarecer, ó, essa daqui é uma barra externa. Ela vem acima da máxima da barra anterior e fecha abaixo da mínima da barra anterior. Essa aqui é uma excelente barra externa. Ela não é qualquer barra externa, ela é uma excelente barra externa, tá? Essa barra aqui ela não é uma barra externa porque ela não vem acima da máxima da barra anterior. Então ela precisa ter essas condições. São condições de barra, tá? Então, ainda assim uma boa barra. E é uma boa barra, né, que tende a ter continuidade. Claro que também pode ser uma exaustão desse movimento. Essa barra é grande. Vejam o tamanho dessa barra, né? O Brooks ele nos ensina que mais vezes, né, você vê a falha disso daqui, né? Mais vezes você observa a falha dessa movimentação do que um novo rompimento e nova continuidade, né? O que que é mais comum a gente ter aqui? A gente tem uma correção TBTL, 10 barras, duas pernas, né? Pode levar alguma correção, 50% de toda essa perna, né? É mais comum você ver isso daqui. Mesmo que seja uma correção um pouco mais lateral, ver pelo menos ainda uma nova máxima por aqui, tá? Para voltar a falhar e depois voltar a descer. Isso é o mais natural da movimentação do preço. O que menos ocorre é um novo rompimento, por exemplo. Você teve aqui a construção, né, aqui no gráfico diário, né, você já vê aqui a movimentação como um canal amplo, que as correções são profundas. Você tem muito mais do que 3 barras, né, de alta aqui subindo, você tem, né, movimentações diferentes daquilo lá do semanal. Isso daqui é um microcanal, né, pessoal, que você teve uma H1 com falha de H1 direto, tá na própria barra, o melhor tipo de falha de H1. E aí, né, quando teve essa falha de H1, o que que a gente havia conversado, né? A gente tinha a premissa de duas pernas, lembram? Quando a gente tem uma falha de H1, a gente tem uma premissa de duas pernas. O que que são duas pernas, Luciano? É quando você tem pelo menos uma nova mínima depois de uma correção. Então aqui você teve uma perna, por quê? A perna termina aqui porque você não tinha tido, né, nenhum ponto de correção até então, tá? Então o final dessa perna aqui, ó, é aqui. Por que que é aqui? Porque é aqui que teve uma correção, primeira, uma retomada de alta, tá? E aí você tinha a premissa de uma nova mínima. E ele veio e fez a nova mínima. Então ele cumpriu também a premissa da falha de H1 que tivemos aqui, certo? Já cumprido isso, temos uma barra grande aqui, né? E essa barra mais ampla aqui no final, tentando romper esse canal, né? Pode ser também, como a gente falou, um possível clímax, né? Então a gente tem que ficar atento aqui
caso haja, né, algum tipo de retomada. Vai ser fácil? Não, vai ser bem difícil, tá? Só uma volta em V mesmo, porque a gente sabe que lá no 60 a gente está no microcanal. Então é uma movimentação difícil. Os vendidos finalmente conseguiram o alvo, né, pessoal, aqui. Aqui já era rompimento, né? Qual a gente falou. Aqui tivemos uma barra de rompimento, barra de continuidade pequena, mas mais barras de continuidade. Então isso daqui já se torna um rompimento desse fundo, certo? Rompeu, né, vendidos vão atrás do seu alvo, né? O primeiro alvo a gente conversa que ele é o de melhor probabilidade e ele veio aqui ser atingido. Aqui também, né, é o último fechamento de gap que havia, né, que era esse daqui, ó, tá? Para que tenha continuidade precisa flipar, né, esse gap aqui. Esse gap sendo flipado, né? O que é flipar? Ele vira abaixo dele, renova, né, aquela linha lá que a gente acabou de pontuar como a inflexão do semanal, tá bom? Então, aqui a gente tem que ver ainda rompimento e continuidade. É uma barra de rompimento, uma barra climática, né, mas talvez a gente tenha aqui um pouco mais de atividade compradora por conta, né, de ter dado alvo, por conta de ter fechado o gap, por conta de ser uma barra muito ampla, por conta de já ter concluído essa segunda perna. Não que vá ser uma boa movimentação de compra, tá, pessoal? Geralmente é uma movimentação terrível, porque ela vai subindo contra ciclos extremos, tá? Como assim, Luciano, contra ciclos extremos? Aqui, né, a gente tem um rompimento, certo? A gente já pode também chamar isso daqui de rompimento. E aqui já ganharia um novo primeiro alvo. Tem barra de rompimento, tem barra de continuidade. Aqui é um outro fundo, tem barra de rompimento, barras de continuidade menor. Mas conforme vai tendo mais barras, né, a gente acaba tendo que chamar isso daqui de rompimento. O ideal é que a gente já veja uma barra seguinte maior, ou que a gente veja um retorno de até duas barras depois já volte, né, dentro daquelas características de rompimento que a gente já estudou. Então aqui, pensando, né, nessa movimentação, a gente ainda tem um alvo aqui em 120,097, tá? Ficou esse alvo. Por que que eu digo que subir vai ser uma movimentação difícil? Porque aqui, pessoal, virou microcanal. Não tem nenhuma correção. A primeira correção aqui vai ser o quê? Um H1, tá? Então, lógico, está longe das médias, né? Está afastado das médias. Mas ainda assim, a primeira correção é um H1. H1 é a que mais falha, né? Então ainda pode ter retomado e o preço vir até aqui. E mesmo que tenha, por exemplo, H1. Opa, Luciano, H1 subiu até que um tanto bom. Aí volta. Opa, Luciano, que um H2, né? Aí volta. O preço ainda pode vir aqui, né? Pagar esse primeiro alvo. Ficou um primeiro alvo, tá? A gente está falando desse primeiro pivô aqui, ó. Certo? A gente sempre busca o primeiro, né, já que a gente está fazendo day trade, como a gente sempre conversa, para depois, né, a gente estender para outros. Tá? Então, fica, né, essa possibilidade. Vem aqui para o 15 minutos. Aqui, né, como falei para vocês, também se torna um canal bastante estreito, pessoal. Né? Aqui a gente tem alguns alvos dados, né, também é o que leva à ideia de que pode haver algum tipo de correção, né, por conta disso. Ó. Aqui no 15 minutos a gente vê que o preço fechou, né, pagando já o terceiro alvo. Terceiros alvos, muitas vezes o preço lateraliza ou mesmo reverte, né? Mais vezes ele apenas lateraliza, então seria só lateralidade. Poderia conseguir H1 e aí ter uma atividade mais lateral. Problemas, né, dessa movimentação. Isso aqui, pessoal, é uma tendência, certo? Se tornou tendência. Eu tenho fechamento completo aqui abaixo da 20, até aqui eu tenho 34 candles. Para que isso daqui se torne uma lateralidade real, eu preciso de um gap de média, certo? São regras, a gente segue sempre as mesmas regras todos os dias. Enquanto o preço estiver trabalhando abaixo de todas as médias dessa maneira, fica mais fácil ele descer. Para que haja movimentação de alta, precisa de um gap de média. Esse gap de média vai ser um setup de venda que pode vir testar a mínima, né, daquelas três maneiras, mais alto, mais baixo ou igual, tá? Mas esse seria um setup de venda que iniciaria a possibilidade de uma lateralidade. Tá? Então, é uma construção, né, que é algo que a gente segue, né? Então, aqui no... Deu terceiro alvo? Deu, Luciano. Ah, movimentação de alta. Tem setup de venda na 20. Tem setup de venda acima da 20. Para depois, né, isso daqui, quem sabe, se tornar uma lateralidade, tá bom? Então, não tá fácil. Né? Mesmo que o mercado venha tentar uma movimentação de alta, a gente vê que não tá fácil. Você tem que superar a H1 lá dos 60 minutos contra o microcanal, né? Fora isso, só a volta em V, né? Para realmente ter, né, a volta completa disso daqui contra isso daqui, somente volta em V. Né? Então não é um cenário fácil. Mas ele é possível. Acontece em 5 a 10% das movimentações. Aqui, pessoal, canal estreito ainda, né, que a gente estava conversando, ó, vejam que dentro daquelas características que a gente acabou de apresentar, anotem, sigam, leiam, né, voltem o gráfico, façam backtest.
E quando você tem um canal estreito, geralmente você não tem mais do que 3 barras de retomada. E vejam que as máximas, né, nunca são superadas. Ó. Por isso que o Auli fala que você não opera contra isso daqui. Né? Por quê? Porque geralmente na venda desce muito bem e na compra sobe muito pouco. Né? Você não tem, né, boas movimentações de alta. Então tem uma barra de retomada, tenho duas, tem um doji, tem mais uma, tem uma, geralmente é isolada. E a frequência das barras de baixa são muito maiores. Por isso, não se opera contra isso daqui. Né? Isso daqui é o modo sempre vendido também. Tá? E às vezes a gente não tem um canal estreito, um microcanal direto. Às vezes o mercado nos apresenta já o canal estreito. Tá? Aqui ele tentou um microcanal que acabou migrando, né, para um canal estreito. As máximas são sempre respeitadas. Né? As máximas prévias, né, são sempre respeitadas. Né? Elas vão ficando cada vez mais baixas. Tá? Então é uma característica dessa movimentação. E o preço fecha ainda essa movimentação em um canal estreito. E eu acabei de falar para vocês, né, que dentro, né, dessa possibilidade de canal estreito, né, que eu posso trazer o mais próximo aqui da gente, a gente precisa de pelo menos rompimento, correção para poder, né, participar dentro da ideia de correção, para que haja pelo menos, né, uma nova máxima, tá? Já que houve um rompimento. Mas para isso tem que haver rompimento, tá? Então teria que ter um rompimento, algum fechamento aqui pelo menos acima da 20, né? Para que haja algum tipo de possibilidade melhor aos comprados, tá bom? 5 minutos, pessoal, para a gente finalizar a movimentação aqui. Aqui também é tendência, né? Dentro do estudo que a gente fez, né, da mentoria gradual, a gente conversou que muitas vezes o mercado ele reage, né, ao fechamento, né, das últimas horas do dia. E aqui a gente vê também, né, nos 5 minutos, que as últimas horas do dia é uma tendência de baixo. Né? Então eu tenho aqui, inclusive, né, a gente pode até chamar isso daqui de super tendência. Né? Eu tenho 32 fechamentos sem nenhum toque na 20. Primeiros toques na 20 a gente chama de 2HM. Tá? Se ele retoma a tendência, né, essa movimentação, né, poderia, né, vir pagar lá aquele primeiro alvo que a gente havia deixado lá na casa dos 120 e 90 mais ou menos, né, que é o desse pivô grande aqui, ó, tá? Então teria ainda essa possibilidade. Por quê? Porque está mais fácil descer do que subir. Não dá para eu dizer para vocês que tem possibilidade, ó, se vocês observarem, né, a gente está com barras vermelhas aqui, porque praticamente todo dia tem estrutura de baixa. Aqui tivemos uma barra, né, que tenta mudar um pouco a estrutura, ela não teve continuidade. Né? Sempre rompimento e continuidade. Né? Uma barra sozinha, ela não nos indica muita coisa. E aqui no final do dia, né, você também, aqui nos 5 minutos, ó, por mais que seja um tempo gráfico um pouco mais amplo, né, mais amplo, eu digo com mais barras, né, ainda assim, né, o mercado depois que ele iniciou a característica de canal estreito, ele a manteve durante toda essa movimentação. Né, você não vê mais do que 2 barras de alta sem retomada, tá? Você nem chegou na terceira, tá? Ó, 2 retomada, uma retomada. Doji, um pequeno doji positivo, uma de alta retomada, 2 de alta retomada, 3 de alta retomada. O mercado está mantendo a característica. Enquanto ele estiver mantendo essa característica de no máximo 3 barras, as máximas forem ficando mais altas, não pense, né, mais baixas, né, não pense em compra, tá? Por quê? Porque você está operando contra um modo sempre vendido. Lembrem que canais estreitos também, né, são modo sempre vendido. Lembre de dar uma olhada nessa característica das barras, tá? Importante. É bem importante, beleza? Principalmente, né, se os topos forem continuando ficando mais baixos. Então, opa, Luciano, tem 2 barras de alta aqui, tem retomada. Opa, uma barra de alta, retomada. Não opere contra, tá? Não fique contra esse tipo de cenário. Então, é uma das regras, né, que a gente tem. Outro ponto e regras que nós temos, né, é que a gente não pode pensar em comprar antes de um gap de média, tá? Eu não posso estar comprando antes de um gap de média. Então, preciso pelo menos um gap de média. Preciso entender que ele tem a retomada e que dentro da retomada, sim, aí eu posso ter um possível compra. Mais baixo aqui, igual ou mais alto. Tá? Então, mais alto seria muito mais interessante, né? Já que eu tenho um gap de média e eu não quero ver uma nova mínima. Beleza? Então, dentro dos 5 minutos é isso. Ah, Luciano, fez o gap de média aqui, eu tenho algum alvo para cima? Tem, né? Se ele conseguir um rompimento de um pivô, né, você teria um primeiro alvo aqui, ó, você ficaria alto nesse canal de baixo, tá bom? Aqui, né? Você chegaria até essa região. Pode abrir com gap de alta? Pode, mas está muito difícil de subir em todos os cenários. Então, esse gap de alta pode só lateralizar, conseguir o gap de média, ainda teria, né, algum tipo de continuidade na venda, tanto pelo 5 quanto pelo 15 quanto pelo 60, tá bom? 60 seria H1,
15 minutos tem o 2HM, 15 minutos tem o gap de média, aqui tem o 2HM, aqui tem o gap de média, então tem mesmo um gap de alta, né, ainda te leva alto no canal, né, ainda te levaria a algum tipo de movimentação aqui para fechar o gap, tá mais forte o cenário dos vendidos, exceto um, uma volta em V, mas seria menor probabilidade, beleza? Vamos bater um papo aqui sobre o dólar, pessoal. Dólar, pessoal, a gente tem, né, aqui um cenário bem, tá parecido, né, até com o do índice ali. O dólar não perde mínima, né, no mensal, desde essa barra de alta. Apesar do doji, apesar de barras pequenas, não tem perda de mínima. Aqui ele está tentando, né, dentro dessa movimentação, ele vem tentando fazer, né, agora um gap de média. Por quê? Porque aqui a gente informou, né, que essa movimentação se tornou uma tendência. Ó. Tem aqui 26 fechamentos. A barra está em formação, né, mas tendo um bom fechamento acima da 20, né, ele já fica com bem mais possibilidade, né, de você observar que não está tendo rejeição a 20. Aqui você vê rejeição a 20. Um pavio vem acima da 20 e volta e fecha abaixo. Um fechamento acima aqui, né, poderia levar sim o mercado a um gap de média. Esse gap de média poderia gerar ainda algum tipo de lateralidade por aqui, né, com um fundo mais alto, né, seria mais interessante. E aí os comprados teriam um cenário, né, de alta interessante também, né, a partir, né, claro, depois do gap de média, algum tipo de correção. É obrigatório, Luciano, ter algum tipo de correção? Já conversamos sobre isso em estudos anteriores também, né, ali principalmente dentro da ideia da mentoria gradual. A gente tem aqui, né, um gap de média, né, mais ou menos dentro desse cenário. Opa, Luciano, gap de média aqui, duas barras completas. Não necessariamente precisa ter, né, pessoal, uma correção profunda aqui, né? Às vezes, né, quando o ciclo é muito forte, a correção pode ser minimamente uma L1. Então tem que tomar cuidado com isso, porque o ciclo, né, ele se sobrepõe ao setup. Tá? O ciclo extremo é mais forte que o setup, beleza? Aqui, como eu falei, né, a gente precisa de um pouco mais de informação. E aí a gente vem aqui pro semanal. Aqui, só relembrando, né, aquele estudo que a gente fez, temos aqui uma movimentação também, né, pessoal, de três puxadas, mas a inflexão está bem afastada ainda. Né? Tem uma, tem duas, tem três puxadas, o ponto de inflexão está aqui. Está bem afastado ainda, para a gente dizer que essa é uma wedge que deu certo, tá? Isso falando sobre o gráfico mensal, né, a movimentação mais ampla do preço. Aqui no gráfico semanal, né, ele acabou atingindo aqui algumas regiões que a gente havia pontuado naquele último estudo, né, que seria do preço, né, vir pagar alguns alvos ali, segundo alvo desse pivô aqui que a gente só consegue vê-lo no diário, né, terceiro alvo do pivô menor, mas ele chega numa região, né, de alvos, chega numa região de máximas, né, aqui você consegue observar, né, que você tem uma, uma região, né, com três puxadas, né, para cima, tá? Eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas, né, aqui nessa mesma região, três puxadas vindo de uma lateralidade, fica alta na lateralidade, não pode ter algum tipo de correção. A barra, né, as médias estão ganhando um alinhamento, né, então aqui algum tipo de correção vai gerar, né, um melhor alinhamento para essas médias acabam ficando, né, dentro de um cenário bem melhor ainda, 9 passando aqui, geralmente a 20 acaba vindo para cima da 50, 50 acaba ficando nesse cenário, e esse cenário aqui é bem mais positivo para um rompimento, tá? Mas a gente precisa ver, né, se essa correção vai ser uma correção mais fraca, né, se vem, né, é uma correção mais fraca, né, porque se ela acaba rompendo essas médias, né, aqui, e aí volta, né, já para o contexto de lateralidade aqui mais amplo. Aqui ainda no semanal, né, pessoal, aqui a gente teve aquela ideia, né, daquilo que a gente falou, ó. Aqui eu tenho um canal estreito, Luciano, olha, uma barra de alta, retomada, né, uma barra de alta, retomada, uma de alta, retomada, duas de alta, retomada, duas de alta, retomada, uma de alta, retomada. É a característica do ciclo, ele está respeitando a característica do ciclo. E os topos, mesmo que quando vai próximo aqui, né, ele ainda tem respeitado e tem ficado ainda um topo levemente mais baixo. Então aqui eu tenho a característica daquele ciclo que a gente falou, que é o ciclo de um canal estreito, né, de baixa. E aí a gente conversa sobre essa movimentação que ela precisa de rompimento e correção, né? Aqui teve o rompimento ó, desse ciclo, né? Se eu ajusto essa movimentação aqui para próximo, né, dos fechamentos, né, ficaria algo assim. Aqui é rompimento, Luciano? Não, tentativa de rompimento, falha, tentativa de rompimento, bem lateral,
Opa, Luciano, isso aqui é rompimento. Certo, isso aqui é rompimento. O mercado veio, fez uma correção bem lateral. Qualquer compra aqui, né, seria a ideia de compra da correção, né, depois que ele sai desse tipo de ciclo. E aqui também, né, começou a ter uma mudança na característica, né, aquilo que a gente falou. Opa, 3 barras retomada, mas não está mais retomando o mínimo. 2 barras retomada. Opa, 3 barras de novo. Começou a mudar um pouco a frequência das barras. E começou a retomar máximas anteriores que ficaram, né. O mercado faz um fundo, ó. Vejam que esse fundo aqui é levemente mais alto. E o mercado também cumpre, né, uma premissa que é algo que a gente já estuda, né, por diversas vezes. Gap de média, né, seria o início de uma possibilidade de saída da tendência para uma lateralidade ou reversão, né? E aí ele volta e deixa um fundo levemente mais alto, que é o que a gente prefere. E aí a partir daqui, né, qualquer região de compra seria a ideia de compra, né, da correção. Você teve o rompimento desse canal estreito, né? Então, se você ajusta isso daqui, né, para fechamento das barras aqui, né? Só que aí você tem que ajustar aqui também o começo, né, para a gente pensar nos fechamentos, tá? Se você ajusta aqui para o fechamento das barras, né, você vê o rompimento e você vê a correção. A correção veio ainda bem baixa. Gap de média, né, e agora, né, o mercado pode lateralizar, né, ou mesmo iniciar uma MTR, né, esse fundo aqui ser visto como uma MTR. Lembram que a gente conversou, né, que a MTR muitas vezes ela deriva de algum tipo de estrutura? Aqui você teve uma wedge, aqui você teve também um fundo duplo levemente mais alto. E derivou, né, de um gap de média ali que já era uma movimentação que possibilita a ideia da MTR, beleza? Aqui se tiver o rompimento, né, pessoal, essa movimentação, o alvo fica bem amplo, porque essa movimentação é um fundo arredondado, né? Vocês conseguem observar aqui, ó, fundo arredondado. Ou mesmo, né, você poderia observar e dizer que isso daqui, né, já é uma espécie de cup handle, né, você já tem até mesmo a alça dessa movimentação. O alvo do cup handle, ele é 100%, tá? A premissa dessa movimentação aqui ela é trabalhada como sendo a premissa de 100%. Então seria aqui, ó, em 5,83, tá? Mais ou menos ali. O primeiro alvo um pouco mais baixo aqui. Bom, é, então aqui a gente precisa de um pouco mais de informação, porque a gente está na região de fundo triplo, então pode ter algum tipo de correção, mas essa correção aqui ela não encerraria, né, a possibilidade de rompimento, tá? Lembrem que a gente já teve gap de média, já teve um teste da mínima, claro, ainda pode ter mais algum teste de mínima? Pode, né? A MTR é um setup lento, a gente está falando do semanal. Mas aí a gente tem que ver, né, se essa pressão vendedora muda aqui. Mas aqui ele começou, né, a montar de novo, né, uma estrutura de alta, tá? Já está com fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. Então, se ele continua fazendo isso daqui, né, ele continua na movimentação de alta, tá bom? Bem diferente desse cenário aqui, né? Vejam que aqui você tinha predominância de barras vermelhas, barras de venda, poucas barras de alta. Aqui não. Você já tem, né, 4, 5, 6. Ó. Só aqui, né, você tem cerca de 8 barras de alta consecutivas. Aqui a coisa está mudando, né? Aqui eu tenho 2 barras de baixa, tenho retomada. Tenho uma barra de baixa, tenho retomada. Então o mercado está aqui, ó, muito mais agora para um canal estreito de alta do que qualquer outra coisa. Então eu posso ter 1, 2 barras de baixa? Posso, contanto que o mercado continue retomando e não, né, faça novas mínimas, tá bom? Esse cenário aqui fica bem mais interessante desse jeito. Gráfico diário. Aqui no gráfico diário, né, pessoal, que foram os alvos que a gente deixou, né, no estudo anterior, ainda dentro desse estudo anterior, né, a gente tinha deixado aqui algumas possibilidades, né, de alvo para essa movimentação, tá? Fica ainda esse segundo alvo aqui, né? Mas ele pagou esse terceiro alvo do pivô menor, tá? Pagou também o primeiro desse daqui, né? Deixa eu só dar um pouquinho de zoom aqui. De novo, né, pessoal, dentro daquilo que o preço pode fazer, né, ele acaba chegando a atingir alvo. Como aqui, né, é um terceiro alvo, tá, desse pivô, que tem o terceiro alvo desse pivô, aqui pode ser uma região de realização de lucro, tá? Então pode ter algum tipo de realização de lucro nessa região. Aqui é também aquele topo triplo, né, que a gente acabou de ver ali no semanal. Mais fácil de vê-lo no semanal do que, né, você tirar tanto zoom aqui a ponto disso. Tem que deixar dessa maneira. Você perde um pouco de informação das barras. É por isso que a gente acaba deixando já para ver no semanal. Então aqui eu tenho um terceiro alvo, tenho um topo triplo, né? Aqui eu tenho uma nova tentativa de rompimento também. Essa barra aqui é a barra de rompimento. Se a gente vai ter uma barra de continuidade, isso daí já a gente vai precisar de segunda-feira, tá? Se a barra volta para cá, opa, Luciano,
já indica muito mais, né, que a gente vai tá tendo aquela correção que a gente falou. No semanal pode descer 2 barras, né, e depois o mercado retomar ainda a movimentação, já que lá no semanal a gente acabou de ver, né, que a gente está num possível canal estreito de alta. Então a gente pode ter 2 até 3 barras de retomada, de queda, de correção, né, para que haja retomada ainda dos comprados, beleza? Por frequência de barras. Então aqui, né, aqui requer a definição, né, desse rompimento. Se quiser, você pode deixar um alarme aqui, né, mesmo que você não opere o dólar, né? Todo estudo que você faz, às vezes, é válido, né? Todo estudo que você faz é válido. Então, ainda aqui dentro desse cenário, né, você tem que avaliar se esse rompimento aqui vai ser um rompimento e continuidade. A barra de rompimento é boa, fecha próximo de sua máxima, mas fecha, né, já dando alguns alvos, né, pessoal? Já deu alvo desse, já deu alvo aqui também, tá? Tem esse segundo alvo aqui, tá? Então, o mercado pode ainda vir buscar o 5399 ali, que é o segundo alvo dessa movimentação, certo? Então, para a segunda, né, tem que avaliar mais coisas. Como que as coisas estão aqui no, no gráfico dos 60 minutos, pessoal? Tá bem o oposto, né, daquilo que a gente viu lá no índice, né? Não é sempre, mas às vezes acontece. Eu tenho um micro canal aqui, né? Eu tenho um ciclo extremo. Primeira perda de mínima aqui, pessoal, um L1. O que é mais comum? Gerar lateralidade. É mais comum eu ver lateralidade do que eu ver uma volta em V, né? Do que eu ver essa movimentação fazer isso daqui. Ó. Muito mais comum você ver lateralidade aqui, as médias calçarem o preço, né? E depois você conseguir uma correção aqui depois de uma L3, tá? Por quê? Porque é um ciclo extremo. Você vender contra um ciclo extremo geralmente é baixa a probabilidade. E aí você acaba tendo aqui uma L1, o mercado retoma a máxima, né? Perde mínima aqui, você acaba tendo uma L2. Então a lateralidade ela se constrói, né, por conta disso, né? Porque você acaba tendo ali algum tipo, né, de perda de máxima, ganho de máxima, perda de mínima, né? Então o mercado fica fazendo essa movimentação. E aí talvez, né, numa L3, uma correção, né, um pouco maior, tá? Isso levaria praticamente boa parte do dia, né? A gente está falando dos 60 minutos. Então, ciclo extremo, deu alvo, né? Mas ainda assim, né, seria uma movimentação mais complexa ali você pensar que isso aqui já vai voltar de uma vez, tá? Então, ficou aquele alvo desse pivô aqui maior ali em cima, né? 15 minutos, pessoal. 15 minutos depois, né, da grande barra do payroll ali, a gente teve ali uma mudança, né, na movimentação. Aqui você teve uma correção, né, pessoal? No máximo, 2 barras, né? Você tem 2 barras, pausa ou retomada, 2 barras, retomada, 2 barras, retomada, 1 barra, retomada, 1 barra, retomada, 1 barra, retomada. Aqui já virou microcanal de novo, né? Você consegue observar que aqui, né, a partir daqui já não tem mais perda de mínima, né? Tá? A partir daqui, ó, você não vê mais nenhuma perda de mínima. Aqui você teve uma e aqui volta a não ter perda de mínima. Aqui você teve outra, então é L1. Tá? Então vejam que quando tem microcanal, né, e ocorre uma perda de mínima, muitas vezes não tem essa retomada imediata. É isso que eu estou querendo dizer. Virou microcanal, pessoal. Ó, aqui virou microcanal. Bem mais fraco do que aquele lá do 60. Perda de mínima, né, acabou tendo retomada. Virou microcanal, Luciano. Perda de mínima, retomada. Tá? Virou microcanal de novo, perda de mínima, retomada. É o que a gente está tendo lá nos 60 minutos. Por isso que a gente não acredita tanto que essa movimentação possa desempenhar, né, já uma movimentação muito forte de queda, tá? E, Luciano, abre aqui com gap de baixa. Nossa, abre com setup de compra, tá? Para quem está ali buscando operações no dólar, abre aqui embaixo, ó, gap de média, no 15 minutos. É um setup de compra. Para teste da máxima da tendência. O teste pode ser igual, mais baixo, mais alto, tá bom? 5 minutos, pessoal. De novo, né, característica de canal estreito e microcanal, né? Aqui dentro dos 5 minutos. Você tem poucas barras, né, contrária, né? De novo, né, nem preciso repetir mais aquilo que eu falei para vocês. Uma perda de mínima, retomada, só outra grande perda de mínima. Isso aqui a gente até já estudou, né, pessoal, no estudo de sexta-feira. Então aqui fica mais só para a gente pensar em possibilidade. Eu tenho aqui, ó, aqui a gente teve 30 fechamentos, então aqui a gente já teve um 2HM. A partir do 2HM,
eu tenho 12 fechamentos acima da 20. Então, um teste na média móvel de 20 dessa vez seria um M2B, não seria um 2HM. O 2HM necessita de mais de 24 fechamentos sem nenhum toque. O M2B ele pode acontecer mais vezes. Então, se ele vem aqui e faz um M2B, ainda seria um setup de compra. Se ele vem aqui e faz um gap de média, ainda seria um setup de compra. Então, de toda maneira, né, você tem pensamentos de setup de compra igual aquilo que a gente falou para o índice, só que na venda. Eu tenho setups de compra no 5, né, em 1,20, tenho setups de compra no gap de média, no 15 minutos, Luciano. Eu tenho setups de compra na 20, e o setup de compra na 20 do 15 minutos é o 2HM, tá? Porque aqui eu tenho mais do que... Não, tem 21 fechamentos, né? Só completos acima da 20. Não tenho 22, né, na verdade, só puxado aqui, ó. 22 fechamentos. Faltam dois fechamentos, né? Então, se tiver mais dois fechamentos aqui e o preço chega na 20, eu tenho aqui um 2HM. Chega aqui, eu tenho um gap de média. Tenho perda de mínima lá nos 60 minutos, tenho uma L1. L1 é a que mais falha contra micro canal de alta, beleza? Então, cuidado ainda com vendas, né? A não ser que seja realmente um ciclo muito extremo, você veja algo, né, parecido com isso daqui, ó. É para se pensar em venda, tá, pessoal? Porque você está vendendo contra ciclos extremos e contra, né, um micro canal. E mesmo assim, né, um ciclo extremo aqui no 15 minutos, ainda assim seria uma L1 lá no M60. Aí a gente ainda assim tem que ter cuidado com vender, né, porque o ciclo foi muito forte, esse ciclo foi muito forte, ele refletiu, né, a sua tendência para mais tempos gráficos, beleza? Então, para o estudo de hoje é isso, né? Bons trades para nós amanhã. Até amanhã. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até mais. Valeu.